pessoal, eu sou Isabela Castiglione e estamos aqui para falar mais uma vez de animes. Não esqueçam de me seguir no Instagram, Castiglione Bella. Lá eu falo mais um pouquinho de coisas que eu gosto e eu faço alguns cosplays. Então, o anime que a gente vai falar hoje é Made in Abyss. Eu confesso que a minha pronúncia não é muito boa, mas whatever, eu vou deixar o nome aqui, vai aparecer tudo pra vocês não poderem, assim, perder um anime tão sensacional quanto esse por causa da minha pronúncia, então já peço perdão por isso. Esse anime, ele tem traços muito bonitos, claro que assim, os personagens, eles parecem um pouco infantilizados, assim, mas todo o universo do anime, o cenário, as cores, é incrível, ele parece que é quase como se fosse uma pintura, assim. E todo o desenvolvimento dos personagens também é muito bem trabalhadinho, os personagens são muito divertidos. Tem alguns personagens que assim, que eles só estão lá pra acrescentar na história, mas de uma coisa muito trivial, mas eu confesso que eu gosto quando o contexto do anime, ele é todo completo, né, e tem uma explicação pros personagens. Alguns outros animes que eu já indiquei pra vocês fazem isso, mas isso não me deixou tão incomodada assim. Basicamente, a história do anime é de uma cidade que vive perto assim de um abismo. Ela vive em volta de um abismo e ele é super perigoso, ele tem vários monstros, as pessoas que descem têm alguns efeitos colaterais no corpo, então as pessoas que moram nessa cidade, elas têm medo de explorar. Só que algumas pessoas, igual Shingeki mesmo, decidem explorar para saber o que tem lá, e eles acabam encontrando até alguns artefatos que dão alguns benefícios, que dão algum dinheiro também, né, que eles são algumas coisas raras. Então eles criaram uma ordem de exploradores para poder investigar esse abismo. Só que, como tem vários efeitos colaterais, várias pessoas não voltam e ninguém sabe o porquê. Eles dizem que é meio que uma maldição do abismo. Então quem desce, ele começa a passar mal, começa a ter alguns danos no corpo. Mais pra frente vocês vão ver que não tem só alguns efeitos assim de ficar enjoado e etc, tá? Mas ninguém ainda, por enquanto, na parte que eu tô do anime, que é a primeira temporada, eles ainda não soltaram tantos spoilers do qual que é a lógica do abismo, né? Naquele universo do anime deve ter alguma lógica, mas assim, no nosso universo meio tipo... É tipo o Hunter x Hunter, que as coisas que eles fazem não tem lógica, mas o autor deixa tudo bem explicado pra você pensar assim, no anime faz lógica mesmo. Então o anime, ele é focado em dois personagens, que é a Riko e o Regi. Eu também não sou tão boa de pronunciar nome, tá? Eu vou deixar aqui a cara dos dois e como se escreve o nome dos dois. E quem puder também me ensinar a pronunciar, fico muito agradecida, obrigada. E esses dois personagens, eles são crianças. Parece que a galera gosta de deixar umas crianças em situação de perigo pra você ficar assim muito tiltado, sabe? É tipo você colocar cachorro em situação de perigo, que você fala assim, mano, tá errado. E esses dois personagens, eles moram num orfanato. A menina encontra o Reg, que é esse menino, e ele tem uma parte meio robô, assim, ele é meio humanoide, e eles estão lá com outras crianças. E ela, tecnicamente, a Riko não é órfã, mas ela tem uma mãe que é exploradora e que desapareceu. O que faz as crianças quererem explorar cada vez mais o abismo? Porque chegam alguns artefatos que a mãe da Riko mandou pra ela, que deve ser Riko, né? Que em japonês, né? Riko. Riko! E daí chegam os artefatos, e nesses artefatos tem uma carta pedindo pra que a Riko vá atrás dela. E ela decide ir atrás da mãe. Quando ela vai atrás da mãe, o Reg, né? Regi. Decide também ir junto com ela, porque ele não pode deixar a amiga sozinha. Então eles dão um jeito de escapar do orfanato e ir descendo cada vez mais. Alguns primeiros episódios, eles são bem tranquilos. Eles passam por algumas dificuldades, tem algumas coisas mais sérias, mas não é tão pesado. Então você começa assim, esses primeiros, antes até deles irem direto pro abismo, é mais pra você se afeiçoar com os personagens. Então eu adoro séries e filmes e animes que fazem isso, que fazem você se apaixonar pelo personagem, você gosta, você se sente cativado por ele, e depois eles destroem o seu coração junto com o personagem. Então esse anime, ele tem muito a fazer isso. E ele vai ficando mais pesado gradualmente, então você vai se preparando para cenas pesadas. Então ele não é um anime igual Neverland, que já chega pesado, ou Shingeki. Não, ele vai gradualmente apresentando alguma coisa mais pesada, alguma coisa mais de massacre, gente sofrendo, até o ponto que assim, chega até a aparecer umas tripas assim. E nossa, eu chorei muito no episódio, é um episódio bem mais pra frente que eu não posso spoiler pra vocês.
Mas basicamente eles encontram alguns outros seres vivos, eles conseguem descer em alguns lugares que são bem mais perigosos, tá? Que tem muitos monstros e que eles correm muitos riscos. E esses seres vivos, eles contam a história do que tá acontecendo lá embaixo e como que eles chegaram até lá. E quais que são as consequências de estar lá embaixo. E é muito pesado, porque é um anime que ele vai ficando pesado cada vez mais e você não espera. São cenas muito gores no final. E por se tratar de personagens que são crianças e de uma arte bem assim mais... eu não sei se posso dizer infantil, mas leve de traços, tirando o cenário e etc, como eu disse, você não tem esse preparo assim de ser tão agressivo. E tem alguns momentos que você realmente acha que o personagem não vai dar conta. Porque a cena fica muito pesada. Se você conhece Shingeki, se conhece Neverland e você já não gostou do estilo de anime por ele ser um anime mais tenso e com umas cenas assim mais agressivas de questão física, eu não recomendaria esse anime pra você. Porque no começo ele é bem soft, mas depois ele vai ficando muito pesado e tem algumas cenas assim que são bem grotescas e de tortura. Se você é uma pessoa que gosta de animes mais leves, deixa aqui nos comentários quais são os seus estilos de anime para eu poder pesquisar alguma coisa e indicar animes parecidos. O Made in Abyss, ele é um negócio muito a mais, assim, de questão de tortura psicológica, eu acho, porque você vai estar sendo torturado junto com os personagens. Sabe aqueles momentos de constrangimento e vergonha alheia que você tem? Imagina você dar pause. Eu já dei muitas pauses na minha vida por causa disso, porque eu não queria ver, porque eu tava com vergonha pelo personagem. É a mesma coisa em Made in Abyss. Eles fazem cenas de torturas ou de dor e você sofre muito com os personagens, você tem que dar um pause pra poder, assim, respirar. Se você começar a assistir o anime, você vai achar que eu tô exagerando. Por quê? Porque é um negócio muito gradual, então no final do anime tem toda essa cena. Porque ele tem um mundo todo fantasioso, ele é muito bonito, os episódios passam muito rápido. O abismo ele é dividido em vários estágios que eles vão descendo e explorando. E a Rico tá tentando procurar a mãe dela. E cada um desses estágios tem uma consequência. Tem uma situação que vai acontecer com eles, tem um aprendizado para eles. E o negócio fica bem pesado porque são crianças, né? Então, assim, eles são muito ingênuos, eles são muito infantis, apesar de eles terem uma maturidade que as pessoas exploram um exagero de maturidade em personagens infantis no anime para eles poderem lidar com essas situações, mas eles são muito crianças. Então você vê aquela criança, é como você vê quase um cachorrinho inocente passando por uma situação triste e você fica, meu Deus, não vai dar certo, sabe? Eu não lembro se tem no Netflix na época que lançou, eu assisti na internet mesmo, eu só procurei o nome /legendado e achei, foi muito fácil. Ele é um anime que é muito marcante, eu não sei se tiver alguém que gosta do anime, comenta aqui também, porque eu acho ele meio, assim, underground, ele não é tão underground assim, mas eu não vejo tantas pessoas falando a respeito dele quanto eu vejo dos outros que eu já citei pra vocês. Mas ele é um anime incrível, que vale a pena pra quem tá tentando explorar uma coisa mais artística dos animes. Ele me lembra muito, assim, em alguns momentos até o Estúdio Ghibli, mas assim, de um jeito exagerando muito, quero dizer pela questão dos cenários mesmo. Eu não posso dar muitos detalhes, porque assim, no começo do anime você só tem isso. É uma cidade que está em volta de um abismo. Se as pessoas descem pro abismo, elas podem morrer. Tem monstros, tem muitas coisas terríveis, mas tem artefatos super raros que dão benefícios para essas pessoas, que podem trazer algum conhecimento, algum dinheiro. Só que se você desce muito, o seu corpo começa a ter problemas físicos e tem outras situações que podem acontecer com ele. Se eu conto pra vocês mais que isso, eu tô contando todos os spoilers do anime e eu não quero passar isso pra vocês. Então já vai preparado, toma uma água e assiste. Vai ser mais ou menos lá pelo finalzinho dele, que daí as cenas começam a ficar muito gore. Eu espero que vocês gostem e compartilhem comigo os comentários. Então é isso. Tchau, tchau.